Boa noite a todos. Obrigado por mais esta oportunidade que me dão de partilhar convosco algo da Palavra de Deus, sobre o qual tenho meditado estes últimos dias, mas já há vários anos que esta passagem me tem ocupado a minha mente e que é um aviso para todos, porque tudo o que está escrito, para o nosso ensino está escrito, e devemos atentar para a Palavra de Deus e ver de que forma é que podemos aprender com as lições do passado. Eu ia começar por fazer uma pergunta, mas o nosso irmão José já me estragou a pergunta, por assim dizer. Ia fazer a pergunta mais temida em qualquer assembleia: de que é que o pregador falou da última vez que aqui esteve convosco? Essa costuma ser das perguntas mais temidas aqui no nosso meio. Mas estejam descansados que noutras congregações a pergunta será mais se tens os dízimos em dia. Portanto, esta pergunta, apesar de ser um bocado temida, não é assim tão assustadora quanto isso. Então, da última vez que aqui estive, falei de Mica. Nós vamos então a Juízes 18, Juízes 17, primeiro Juízes 17, e hoje iremos falar de Juízes 18. Então, por amor àqueles que não estiveram aqui na semana passada, ou que não tiveram a oportunidade de ouvir, ou que ouviram e já não se recordarão, o Mica era um homem que vivia na montanha de Efraim, na zona central de Israel. E apesar de não irmos muito a fundo na geografia de Israel, é importante percebermos que Efraim era uma região, em particular esta montanha de Efraim ficava na zona central de Israel. Era perto do sítio onde Josué viveu e foi sepultado, e perto também de onde estava o tabernáculo de Deus em Siló, relativamente perto, 30 km aproximadamente. E então este Mica é um homem que um dia ele e a sua mãe decidiram pediram a ourives para fazer uma imagem de escultura. Uma imagem de escultura e uma imagem de fundição, supostamente para adorar a Deus. E nós lemos assim, no versículo 3, a sua mãe a dizer que tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Então ele fez duas imagens, fez uma casa de deuses, terafins, que são umas estátuas pequeninas, umas estatuetas, um éfode, ou seja, vestes sacerdotais, pôs o seu filho como sacerdote, ou seja, tudo mal do princípio ao fim. Não tinha ponta para onde se pegasse. Tinha Deus na sua religião, mas não tinha o nome de Deus, mas não tinha nada de Deus nessa sua religião que ele próprio criou, com uma ideia de Deus que criou, daquilo que ouvia dizer dos seus antepassados, mas que estava demasiado afetada pelas religiões pagãs que ali havia, que ficaram de sobra, porque o povo de Israel não conseguiu exterminar por completo os povos que ali havia, então ficou sempre ali um resquício de idolatria. E é curioso que o próprio Josué disse no final da sua vida: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Esta expressão, se eu vos perguntasse, quando Josué diz escolhei hoje a quem servais, o que é que nós diríamos? Quais eram as duas opções? É a Deus ou aos ídolos? Não é isso. Ele diz assim, a frase mesmo diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses deste lado do rio. Ou seja, se não querem servir a Deus, escolham os deuses do lado de lá do rio ou os deuses do lado de cá do rio. Infelizmente, alguns que não se preocuparam devidamente com o passar, o conhecimento da palavra de Deus, do temor de Deus às gerações futuras, as coisas foram-se degradando, e o livro de Juízes é um relato de várias histórias da degradação moral e espiritual da nação de Israel. E chegamos depois a Mica. Chegamos ao Mica, que certamente haveria muitos Micas naquele tempo, de pessoas que
não tinham nada de Deus nas suas vidas a não ser o nome, um conceito muito vago e muito pouco e nada próximo do que a palavra de Deus ensinava. Então este homem estava a fazer tudo ao contrário. Porquê? Porque as gerações passadas não tinham por hábito ir ao templo de Deus, ao tabernáculo de Deus que estava em Siló, como fazia a família de Samuel, que também era da zona de Efraim, ia todos os anos a Siló para estar com o povo de Deus, temente a Deus, e ouvir a lei de Deus a ser lida, que era algo que era feito todos os anos. O conhecimento verdadeiramente da palavra de Deus era praticamente inexistente. Então estava a fazer tudo ao contrário. Tinha deuses em casa, tinha o próprio filho, que nós vimos também, a ser um sacerdote em sua casa. Estava mal também. Ele depois tentou melhorar isto um bocadinho, fazer como que um upgrade, ou seja, deixou de ser o filho, o sacerdote, e passou a ser um levita. O levita, que ia ali de passagem à procura de um sítio interessante onde ficar, recebeu uma proposta de ficar ali com o Mica. O Mica diz: sê-me por pai e sacerdote. E ele ficou todo contente, ficou ali com ele, e nós vemos aqui com tantos pontos de contacto, infelizmente, tantos pontos de contacto com a religião maioritária no nosso país, casa de deuses, o nome de Deus, mas sem o verdadeiro conhecimento de Deus, pai ou padre, sacerdote. Vemos estas coisas todas aqui, ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Todas estas coisas já existiam desde há muito tempo, apenas foi uma questão de as adaptar e dar-lhes outra roupagem. E esta passagem termina de uma forma trágica. Versículo 13 do capítulo 17: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Este homem estava completamente contrário ao que a palavra de Deus diz, a viver de uma forma completamente desregrada, sem qualquer consideração por aquilo que Deus diz, e dizia: agora sei que o Senhor me fará bem. Para além de tudo, até uma forma errada de ver Deus. Eu estou a fazer as coisas desta maneira e, portanto, Deus vai me fazer bem agora, porque eu mereço, porque eu estou a ter um levita por sacerdote. E vemos que esta família estava completamente afastada de Deus, pensando que estava a fazer uma grande coisa, e vamos ver como é que a história continua agora. O que acontece é que isto basicamente vai alastrar-se. E o pecado é assim. Começa num ponto pequenino e depois vai-se alastrando. Se não for atacado devidamente, vai-se alastrando e afetar muitas outras pessoas. O capítulo 18 começa com, vamos ler, capítulo 18 de Juízes, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhes havia caído em herança bastante sorte. Então, quando se fez a partilha da terra de Israel pelas várias tribos, os filhos de Dan acharam que ficaram com pouco, não chegava para eles. Então, o mandamento de Deus, esta mesma história, pelo menos esta parte deles procurarem outra terra, aparece também no livro de Josué, em que eles foram à procura de um sítio. Olha, não estão contentes com o que têm, vão procurar alguma terra que não seja ainda de Israel, que ainda esteja habitada pelos cananeus. Olha, é vosso, ataquem, destruam e aquilo fica vosso. Então era este o mandamento de Deus, porque aqueles povos tinham enchido a medida da ira de Deus. Então estes homens andavam à procura de um sítio e enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, 5 espiões, por assim dizer, homens valorosos, a espiar e a rastejar a terra. E disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até à casa de Mica e passaram ali a noite. Então, basicamente, eu vou dar aqui assim, apenas uma panorâmica da geografia de Israel. Imaginem que Dan ficava em Lisboa e Efraim ficava em Coimbra, e depois o sítio de que vamos falar a seguir ficava no Porto. Então eles saíram de Lisboa, passaram em Coimbra e ficaram ali alojados na casa de Mica.
E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: que te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Provavelmente, eu não percebo muito disto, confesso, mas eles provavelmente reconheceram o sotaque deste rapaz, porque este rapaz não era dali, este levita não era dali, e perceberam pela voz dele que a maneira de falar dele era diferente. Conheceram a voz do mancebo. Porque não, havia sotaques, como há aqui. E até há uma história, uns capítulos antes, no tempo de Jefté, que nos fala mesmo de sotaques e que levou à morte de milhares de pessoas que, por causa da sua pronúncia, pareciam: olha, este aqui é inimigo, portanto, foram mortos. Mas é só um pequeno parênteses por causa dos sotaques. Eles perceberam: este rapaz tem uma maneira de falar que não é daqui da zona. E perguntaram de onde é que ele era. E ele disse: assim me tem feito Mica, pois ele me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então Mica disse: eu estou aqui a fazer as funções de sacerdote aqui na casa de deuses do Mica. E eles disseram assim: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Este levita, como nós já percebemos da semana passada, não tinha nada de Deus na sua vida. Ele apenas era um levita. Ele não estava a fazer a vontade de Deus de maneira nenhuma. Porque quando o Mica lhe disse: olha, sê-me por pai e sacerdote aqui nesta casa de deuses, a obrigação de qualquer pessoa que conhecesse a palavra de Deus era dizer: não, Mica, isto está tudo errado. Tu tens deuses em tua casa, tu estás a cometer o mesmo pecado, um pecado grave que levou à destruição destas nações. Um pecado que claramente Deus disse no primeiro e no segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim e não farás imagens de escultura. E tu estás-me a pedir isto. Não pode ser. Além disso, eu não posso ser sacerdote. Eu sou levita, não posso ser sacerdote. Não preencho os requisitos para isso. Foi capaz de dizer não. Ou porque não sabia, ou porque lhe interessava a parte financeira. A parte financeira era bastante apelativa. Ter um salário e ter uma casa onde ficar era bastante interessante. Mas isto é o que o mercenário faz. O mercenário não se move por convicções. O mercenário faz por dinheiro aquilo que, se não fosse pelo dinheiro, não faria. Por exemplo, há pessoas, e eu não estou a dizer que são assim. Há algumas pessoas na obra de Deus que recebem dinheiro. É o seu sustento. Mas aquilo que eles fazem, provavelmente fariam mesmo que não fossem pagos. E esses eu não considero mercenários. Pessoas que fariam na mesma obra, mas estão a receber dinheiro porque é esse o trabalho deles. Passou a ser o trabalho deles. Mas o mercenário é, por exemplo, aquela pessoa que vai para uma guerra só porque lhe pagam. Porque se fosse voluntariamente não iria. Isso é um mercenário. Um mercenário é aquele que vai pregar coisas que sabe que estão erradas só porque lhe pagam para dizer isso. Isso é um mercenário. E este homem era um mercenário. Era alguém que não se movia por convicções, mas por aquilo que era mais conveniente dizer. E a resposta que ele dá, vinda de alguém que não tem qualquer contacto com Deus, é mesmo um mercenário. O que é que ele diz? Eles perguntam: pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. O que ele devia dizer é: eu não tenho nenhuma relação especial com Deus, eu não tenho maneira de saber o que é que Deus diz. Mas não, ele disse o quê? Reparem o que é que ele disse. Ele disse: ide em paz, o caminho que levares está perante o Senhor. Ou seja, força nesse caminho. O Senhor vai abençoar os vossos planos. Isto é o que o mercenário diz. Diz às pessoas o que elas querem ouvir. Há uma frase que eu gosto bastante, que é de um senhor americano, Thomas Sowell, que ele diz: se tu queres ajudar a ti mesmo, tu
tu vais dizer aos outros o que eles querem ouvir. Mas se tu os queres ajudar verdadeiramente, vais dizer o que eles precisam de ouvir. Eu vou repetir. Se tu te queres ajudar a ti mesmo, vais dizer aos outros o que eles querem ouvir. Mas se tu os queres ajudar a eles, vais dizer o que eles precisam de ouvir. Infelizmente, muitas vezes os mercenários que fazem dizem às pessoas o que eles querem ouvir. A tal comichão nos ouvidos, dizem coisas que as pessoas querem ouvir, que são agradáveis às pessoas. E infelizmente há pessoas que, com uma Bíblia na mão, em cima de um púlpito, dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Não dizem coisas que vão causar desconforto, que vão causar desagrado em quem ouve. E porquê? Lá está, o facto de serem mercenários, o facto de terem, como costuma dizer um irmão nosso, preparam o sermão em cima da lata do pão. Ou seja, eu vou falar, mas eu não posso dizer coisas que depois possam pôr em causa o meu sustento financeiro, o meu salário. Porque se eu disser certas coisas, as pessoas não vão gostar e depois ou me tiram daqui ou deixam de contribuir, e depois como é que eu me sustento? Se alguém chega a esse ponto, está muito mal. Não está a ser um servo de Deus, está a ser um mercenário. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, a dada altura em Gálatas 1, diz assim: se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Dizer às pessoas apenas o que elas querem ouvir não é ser um servo de Cristo. Atenção, não estou a ser apologista de ser desagradável só pelo prazer de ser desagradável. Dizer coisas ofensivas só para que as pessoas se sintam mal. Mas quando é preciso dizer coisas que podem incomodar, que podem magoar, que podem ferir, mas que são a verdade da palavra de Deus, devemos dizê-las em amor, mas não devemos deixar de as dizer. E o exemplo máximo disso é o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus é uma mensagem ofensiva. É uma mensagem que incomoda o homem. Porque diz ao ser humano: tu estás numa situação de perigo iminente. Eu costumo dizer isto e penso que me perceberão. O Evangelho basicamente diz ao pecador: olha, tu és tão mau, que nem Deus te pode consertar. Nem Deus te pode consertar. Tu tens de morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Não há maneira de dar um jeito. Isto é ofensivo. Houve até alguém que teve sérios problemas por causa de não querer embarcar com a ideologia de género que está agora a reinar na nossa sociedade. Isso não foi cá em Portugal, acho que foi no Reino Unido. Um médico que não queria usar os pronomes de preferência de uma certa pessoa. E aquilo foi para tribunal e a dada altura o juiz dizia assim, que aquelas coisas que ele defendia eram atentatórias à dignidade humana. Atentatórias à dignidade humana. E o Evangelho da graça de Deus, de certa forma, é atentatório à dignidade humana. Para aquele que rejeita, é tentatório à dignidade humana. Porque coloca o homem numa situação de grande desconforto, de grande incapacidade, que o homem não gosta de se encontrar. Ninguém gosta de ser confrontado com uma grave falha sua. As pessoas gostam de ouvir coisas agradáveis. Mas, por outro lado, não há nenhuma outra mensagem que dê ao homem a dignidade que o Evangelho dá. Porque quando nós aceitamos o Evangelho, percebemos o quão especiais nós somos, o quão abençoados nós somos, o quanto Deus fez por nós. Mas infelizmente muitos querem dizer apenas coisas agradáveis às pessoas. Havia um médico numa série de ficção que dizia assim, o médico era muito rude, tinha modos muito pouco recomendáveis, mas era muito bom naquilo que fazia. Alguns devem lembrar-se do Dr. House. Ele era muito brusco na maneira como falava. E a dada altura houve um doente que estava a queixar que tu és tão mau, falas de uma maneira assim muito
desagradável, não gosto da maneira como falas. E ele dizia-lhe assim: tu preferes alguém que te segure na mão enquanto morres, ou alguém que te trate de uma forma mais brusca e resolva o teu problema? Infelizmente muitas pessoas gostam de ouvir coisas agradáveis serem embaladas a caminho do inferno e não de ouvir aquilo que precisam de ouvir. E claro que um mercenário vai sempre dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Eu também costumo dizer que se alguém quer ouvir uma certa coisa, vai arranjar quem lhe diga isso. É uma questão de procurar. Vai sempre arranjar quem lhe diga aquilo que ela quer ouvir. Por isso é que a Bíblia diz: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que dirão aquilo que elas querem ouvir. Não é? Ora bem, então este homem era um mercenário e diz-lhes aquela gente o que eles queriam ouvir. Eles foram todos contentes, pensando que Deus era com eles, que estavam... E atenção, o que eles estavam a fazer não estava errado, que era procurar... Voltar-me agora para os da tribo de Dan, os danitas. Eles estavam a fazer aquilo que Deus tinha dito. Vocês não estão contentes com o que têm, vão procurar, vão em busca de outra coisa. Mas este homem disse-lhes apenas aquilo que eles queriam ouvir. Então eles foram, e reparem agora no versículo 7 de Juízes 18. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Ou seja, basicamente era um povo sossegados, não tinham nada... Ninguém tinha nada a ver com eles, eles não se chateavam ninguém os chateava a eles. Estavam ali numa zona isolada. Não tinham que fazer com ninguém. Como se costuma dizer, uma frase muito triste que às vezes se ouve até de crentes: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Terrível. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eles eram assim. E vamos ver o fim deles. O fim deles não vai ser bom. Então eles viram aquela terra e pensaram assim para eles. Não, mas antes disso, reparem como é que era aquela terra. Estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Ou seja, cada um ali fazia o que queria. Aquilo era quase como a nação de Israel. Não havia rei e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não havia ninguém que os pusesse na linha. Isso é terrível. E estas pessoas eram como, por vezes, alguns crentes dizem mesmo: eu não tenho de dar satisfações a ninguém na minha vida. Não quero saber. Até ouvi de uma vez alguém que andou da minha geração, que andou no nosso meio, e disse a dada altura, teve uma desilusão com os crentes, e disse a dada altura: eu não quero saber mais dos crentes para nada. E a sua vida subsequente, de certa forma, confirmou isso. Não quero saber mais dos crentes. E Deus nos livra de semelhante atitude. De ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não quero saber, eu não chateio ninguém, mas também ninguém me venha chatear a mim. Porque vamos ver mais tarde o que é que vai acontecer. O fim não foi bom. E o fim de quem se isola, de quem diz: eu sou independente, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vamos ver o fim desta cidade. Então, estes espiões, estes 5 espiões que saíram de Dan, de Lisboa, passaram em Efraim, Coimbra, e foram até Laís, Porto, fizeram este percurso, voltaram novamente para a sua terra. E disseram o quê? Basicamente, disseram: olha, encontramos uma terra espetacular, aquilo é fácil, nós só não atacámos porque éramos mesmo muito poucos, vamos lá com tudo e damos conta daquilo. E aquilo é nosso. E então eles foram com 600 pessoas, 600 homens armados, e foram para conquistar aquela cidade. E disseram:
Além disso, versículo 14. Sabeis que naquelas casas há um éfode e trafins e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vê depois agora o que haveis de fazer. Então o que é que eles disseram? Olha, já que vamos a caminho, há lá uma casa por onde nós passamos e que tem lá isto e isto. Tem lá um sacerdote, tem lá as imagens de escultura. Olha, já que vamos a caminho, vamos lá buscar aquilo também. Lá está, não havia rei em Israel, não havia regras, cada um fazia o que parecia bem. Então eles foram e... versículo 17. Foram subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, o éfode dos serafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Imaginem o cenário. O levita vê aquela gente entrar por casa do Mica adentro, pega naquelas imagens todas, ou seja, pega na religião toda do Mica e leva embora. E ele fica estarrecido a olhar para eles e ele pergunta, mas o que é que estão a fazer? E eles disseram, cala-te, põe a mão na boca e vem connosco, sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que sejas sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Ou seja, eles basicamente dizem, olha, até agora tens estado a servir a uma pessoa só. Queres ficar só por isso? Não queres sonhar mais alto? Tens a oportunidade de ser sacerdote de uma tribo inteira. O que é que diria alguém que tivesse um mínimo de princípios e se movesse por convicções? Diria, não, eu não vou fazer uma coisa dessas ao Mica. O Mica então acolheu-me aqui em casa, fez tudo isto por mim, tem-me tratado tão bem e vou agora deixá-lo? O que é que faz um mercenário? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode dos serafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Foi todo contente. Maravilha! Ou seja, não se move por convicções, move-se por interesses. Aparece uma situação melhor, mais vantajosa, e o mercenário o que é que faz? Sentiu o chamado do Senhor para ir para ali, para ir para lá. Tomando o nome de Deus em vão. Só porque lhe parece mais conveniente uma outra situação, deixa aquilo que tem, aquelas pessoas que estavam a contar com ele, e vai em busca de algo que lhe é mais conveniente do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, de qualquer ponto de vista. Dá o salto, por assim dizer. E quando o Mica viu isto tudo, ficou muito triste. Versículo 22. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Ou seja, os vizinhos do Mica, que nunca foram capazes de o ajudar a dizer, Mica, mas que vida é esta? O que é que tu andas a fazer? Tu estás embranhado, estás mergulhado na idolatria. Nunca se mexeram para o ajudar. Tanto que quando eu li a primeira vez a passagem, só o versículo, capítulo 17, eu pensava que o Mica morava sozinho, não morava mais ninguém ali perto, porque parecia que não havia viva alma ali à volta dele, só havia o Orives. Mas havia vizinhos, ele tinha vizinhos, mas nenhum deles, coitado do Mica, estava rodeado de pessoas que ou não sabiam nada da palavra de Deus ou não queriam saber. Nenhum foi capaz de o ajudar. E como disse na semana passada, o Mica, a grande tragédia do Mica é que não tinha amigos. Não tinha verdadeiros amigos que lhe dissessem, olha, o caminho que tu estás a levar não é bom. Arrepende-te, muda a tua vida. Estás enfiado bem fundo na idolatria. Larga isso. E agora? Já foram capazes de irem ajudar o Mica. Mas basicamente aqueles 600 homens disseram, a sério que querem medir forças connosco? Acham que vale a pena? Vão-se lá embora. Não vale a pena nenhum de vocês morrer por causa deste vosso voluntarismo. Então foram-se todos tristes. Versículo 26.
Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se para a sua casa. Ou seja, viu que não valia a pena. Eu não sei, nós não vimos falar mais nada do Mica. Não sabemos se ele voltou a fazer outra casa de deuses, ou o que é que fez, ou se voltou para o Senhor, não sabemos. Mas pode ser que tenha sido uma oportunidade para ele começar a fazer as coisas bem. Mas o que sabemos é o resto da tribo de Dan. Então, versículo 27. Eles, pois, que tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e chamaram-lhe a cidade, e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade de Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo depois de antes o nome desta cidade Laís. Já agora, muitas vezes quando nos livros históricos de Israel se fala de alguém que queria convocar toda a nação de Israel, dizia-se de Dan até Berseba. Dan até Berseba, que é tipo de Melgaço a Vila Real de Santo António, de norte a sul. Era uma forma de uma maneira de dizer. Ou seja, esta cidade é mesmo no norte de Israel. E o que é que acontece? O que aconteceu com esta cidade de Laís? A tal cidade que basicamente é como alguns que dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sou independente, ninguém me chateia, eu não chatei ninguém, e vamos estar assim. Quando vem a adversidade, quando vem o dia mau, pode acontecer que não haja ninguém por perto para nos ajudar. E depois não vale a pena queixarmos: ninguém quis saber de mim. Olha, tu próprio escolheste o teu caminho, tu quiseste afastar, tu quiseste que os outros não se metessem na tua vida. E quando nos apercebemos dos problemas na tua vida, já era tarde demais, já não havia volta a dar. Portanto, muito cuidado. Eu sei que os crentes, nós temos muitos defeitos. E há muita hipocrisia, há muita coisa má no meio dos crentes. A começar por mim. Mas se não é com os crentes que nós vamos contar, se não é com os crentes que nós vamos querer estar próximos e sermos, procurarmos ajuda e procurarmos conselhos, vem o dia mau, vem a adversidade, vem os problemas, vem as complicações da vida, vem as tentações, vem os ataques do inimigo, e pode acontecer-nos o mesmo que aconteceu com Laís. Estava ali, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Muito cuidado com isso, porque o animal que se afasta da manada é sempre o mais fácil de ser atacado, e é desse que o inimigo anda à procura daquele que se afasta um bocadinho, fica para trás. Olha, este aqui é que é bom, e lá vai ele. E a Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda à procura, anda em redor procurando quem possa tragar. Portanto, muita atenção a isso. Então estes homens de Dan levam a imagem de escultura, e diz assim então o versículo 30: e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, enquanto que havia um sítio designado por Deus para adorá-lo, para ler a palavra de Deus, para estar em comunhão com o povo de Deus, esta tribo levou a idolatria que inicialmente só estava na casa de Mica, levou-a para a sua tribo. E eu não sei ao certo quando é que será este cativeiro da terra, se será o cativeiro da Babilónia, não sei se será. Confesso que fica assim um bocado, talvez algum irmão possa ajudar a esclarecer o que é que significará este cativeiro da terra, por causa da altura em que este livro foi escrito.
Mas foi muito tempo. E todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló, esta gente estava em rebelião para com Deus. Estava com imagens de escultura a fazer um culto que não era o culto que Deus tinha prescrito. Porque Deus diz claramente: não farás para ti imagem de escultura. Bastava ter ido uma vez a Siló, ouvir isto uma vez. Mas, coitados, não iam a Siló. Não iam ouvir o que a lei de Deus dizia. Queriam era fazer o que parecia bem a seus olhos. Diz esta expressão, é o último versículo de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não queriam saber do que Deus dizia. E achavam-se, tinham Deus na sua boca, falavam de Deus, mas não queriam saber nada do que Deus tinha para dizer. E que Deus me livre a mim, que Deus livre cada um de nós, de enverdarmos por um caminho em que falamos de Deus, mas estamos completamente nas tintas para o que Deus diz verdadeiramente. Isto é hipocrisia, que era o que acontecia com esta gente. Pensavam que estavam a fazer uma grande coisa, pensavam que estavam a falar de Deus, pensavam que tinham uma relação com Deus, mas não tinham nada. Só que um último parênteses antes de terminar. Isto foi tenebroso para aquele povo. Pensavam que levavam uma grande coisa, pensavam que aquilo era ganho e deviam reputá-lo por perda, como o apóstolo Paulo dizia. Mas anos antes, e durou também muito, muito tempo, a nação de Israel, talvez se recordem, a maior parte recordar-se-á desta passagem. Quando houve aquele castigo que Deus enviou à nação de Israel, enviou serpentes para ferir o povo, e depois levantou aquela serpente, Moisés fez aquela serpente de bronze para que todos os que olhassem para ela ficassem curados. Sabe o que aconteceu àquela serpente? Anos mais tarde, séculos e séculos mais tarde, o rei Ezequias, eu não sei quantos anos depois, mas foram certamente 400 ou 500 anos depois, o rei Ezequias, o que é que fez? Destruiu-a. Porque o povo, diz as passagens são em Números 21:8 e depois em 2º livro dos Reis 18:4, o rei Ezequias, que fez uma limpeza no reino, destruiu aquela serpente e a fez em pedaços, porque o povo ainda adorava aquela serpente, queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Até lhe deram um nome. O ser humano é assim. O ser humano tem uma propensão enorme em se desviar de Deus e em pegar nos instrumentos que Deus utiliza para fazer deles motivo de adoração. Nós vemos Maria é um exemplo, é um instrumento que Deus usou, e quantas pessoas a veneram e a adoram. Relíquias por exemplo, pessoas que dizem que têm um bocado da cruz de Cristo, aquele bocado era um bocado da cruz de Cristo, e veneram aquela coisa. Eu até costumo dizer que deve haver pelo mundo inteiro bocados da madeira da cruz de Cristo suficientes para fazer reconstruir a Arca de Noé, porque as pessoas têm uma necessidade de ir buscar coisas palpáveis, quando a relação que devemos ter com Deus é algo espiritual. Não precisamos de o ver, mas sabemos o que Ele fez por nós. E aqui a grande diferença, o fator decisivo, é o conhecimento da palavra de Deus, que era coisa que estas pessoas não tinham. Era a comunhão com o povo temente a Deus. E onde é que nós podemos encontrar o estudo da palavra de Deus, com todos os defeitos que possa haver?
E volto a dizer, há muitos defeitos no meio dos crentes, mas onde é que por excelência nós podemos ter comunhão com o povo de Deus e podemos estudar a palavra de Deus, por muitos defeitos que possamos ter, é reunindo-nos com regularidade numa igreja local. Se há a lição que nós podemos tirar daqui, entre tantas outras, é esta: estudemos a palavra de Deus, juntemos aos crentes. É essa cambada de hipócritas, eu sei que somos, mas é bem melhor, como se costuma dizer, há sempre lugar para mais um hipócrita na igreja, não é? Portanto, podes vir. Mas que Deus nos ajude, que nos ajude a não abrir mão da comunhão com os crentes e de estudar a palavra de Deus. Porque, caso contrário, não vou dizer que vamos fazer bonecos em casa e vamos começar a aturá-los, mas outras coisas podem acontecer na nossa vida que nós estamos a fazer completamente fora do que Deus diz e pensar que estamos a fazer uma grande coisa. E quando tal, isto pode até acontecer de se alastrar a outros e de estar a influenciar outras pessoas, como aconteceu aqui. A dada altura era uma tribo inteira, era uma família primeiro e depois foi uma tribo inteira que estava embranhada neste culto. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê esta graça e esta firmeza na sua palavra e este desejo de, com todos os defeitos que temos, nos querermos juntar a outras pessoas também com muitos defeitos e adorar um Deus que não tem defeitos, um Deus perfeito e a sua palavra que é perfeita para nosso ensino. Que Deus nos abençoe.